Olá família, eu sou o Divina Fortunato e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre estudos, dar dicas de como ir bem nos estudos, nos tornarmos um aluno nota 10. E porque chega de estudarmos e não temos aquele resultado que nós esperamos, os resultados satisfatórios, então fique comigo até o final deste vídeo. Nós vamos começar a falar sobre organização quando vamos estudar. Sim, se você é uma pessoa que gosta de horários certinhos, tudo planejado, então isso vai te ajudar muito. Porque nós vamos precisar, na hora que nós vamos estudar, nós vamos precisar fazer um plano de estudo. E naquele plano você vai começar por traçar qual é o objetivo do teu estudo agora. Por exemplo, se você disser, ok, nesse mês ou nesse trimestre você tem um objetivo, por exemplo, para ir bem nas provas finais, ok, então você vai ter aquele objetivo ali traçado, você vai se esforçar para ir bem nessas provas que é o teu objetivo. Depois de você ter o teu objetivo, então você vai precisar definir um horário. O horário é importante porque se você só tem, por exemplo, tempo para estudar à noite, então você vai definir que, ok, eu vou estudar das 18 às 19. Nesse período você vai dizer, ok, é segunda-feira, vou estudar cirurgia das 18 às 19. Se você consegue estudar 2 disciplinas no dia, ok. Mas se não adianta esforçar o teu cérebro e depois acabar por esquecer aquela matéria que você já estudou antes. Cada um faz conforme funciona para ele. Não adianta nos metermos um monte de disciplinas no mesmo dia e não adiantar em nada. Então, segunda-feira, cirurgia das 18 às 19. Se você tornar isso uma rotina, 1 hora por dia, todos os dias de estudo, você vai ver que vai fazer muita diferença nos seus estudos. E depois, com tanto tempo, você pode ir acrescentando 2 horas, 3 horas no dia de estudo. Isso vai depender de como vai ser a sua rotina. Segundo, vamos fazer anotações a manuscrito. Ok, agora nós temos muitas possibilidades tecnológicas que nos ajudam nos estudos. Podemos usar o telefone, computador para fazermos as nossas anotações. Eu também, quando quero algo bem elaborado, bonito, eu gosto de usar o Word para fazer as minhas próprias anotações, os resumos das matérias. Temos também o PowerPoint, mas fazer as anotações a manuscrito ainda é muito eficiente para os nossos estudos. Porque naquele momento em que você vai estar aí a escrever com a tua própria letra, você também já vai aproveitar para memorizar aquilo que você está a escrever. É muito importante. No momento em que você estiver na aula, preste muita atenção com o que o professor vai falar e vai anotando tudo, absolutamente tudo que você achar importante. Porque muitas das vezes que os professores falam na aula é o que eles acham mais relevante, então você vai anotando tudo. Vai ficar desorganizado? Vai. Mas quando aquilo vai te obrigar a quando você chegar em casa ter que organizar tudo direitinho, então você já vai aproveitar para estudar aquilo que você está a organizar. Terceiro, façam muitos exercícios. Fazer exercícios é uma forma de vermos se o que lemos realmente nós entendemos, porque não adianta ficar ler, esfolhar o livro, porque depois você vai acabar aborrecido, cansado, então vai ser tempo perdido. Então o que você pode fazer? Quando você for estudar, fique sempre com um lápis, uma folha e um caderno. Assim você vai sempre fazendo anotações, fazer os rabiscos. E isso é muito importante. E quando você for estudar, por exemplo, se for num livro, tenha sempre o teu caderno aí de lado. Vai apontando o que for necessário. E depois daquilo, faça exercícios. Faça muitos exercícios. Se for uma cadeira, uma disciplina prática, então você vai fazendo os exercícios que lá tem no livro ou mesmo que o professor já vai passando. Mas se for teoria, já aproveita para fazer um questionáriozinho, já vai se fazendo as perguntas. Pega uma pergunta e já vai respondendo. Só assim que você vai dar conta que, ok, a matéria entrou, que você realmente aprendeu o que você leu, e assim você não terá muita facilidade para esquecer
aquilo que você leu, do que ficar só aí a esfolhear o livro que não vai adiantar em nada a não ser tempo perdido. Quarto, não acumule mais matéria. Você já deve ter pago caro por ter acumulado matéria, não é mesmo? Uma coisa que eu faço sempre é, desde o primeiro dia de aula, desde a primeira matéria, eu já me preocupo em estudar, em garantir de que, ok, eu entendi aquele assunto. E isso me ajuda a ter notas excelentes. Por quê? Porque se, por exemplo, o professor fizer uma avaliação de surpresa, eu já sei a matéria, porque eu estudei, porque eu tenho a preocupação de estudar, de meter sempre a minha matéria em dia. Mas se você esperar para estudar daqui a 2 semanas, quando tiver muita matéria, quando o professor fizer uma avaliação, você não sabe nada do assunto. Se o professor pedir para você fazer um resumo da aula passada, você não sabe porque você esperou ter muita matéria para estudar depois. Então, isso não funciona, só te prejudica. Então, o que você vai fazer a partir de agora? Entrou uma matéria, por mais pequena que seja, por mais que seja a primeira matéria, por mais que, sei lá, você vai estudar e você vai garantir que você aprendeu 100% aquela matéria. Você já vai fazer exercícios, você vai ler em condições e entender. Então, assim você vai se tornar um aluno excelente e você vai fazer disso uma rotina. E você vai ver que estudar todos os dias vai se tornar agradável e não mais uma obrigação. Quinto, faça o uso de ferramentas de apoio. Hoje em dia, quase todo mundo tem acesso a um smartphone, a um computador e a uma rede Wi-Fi. Ok, o que é que você vai fazer? Sempre que você for estudar uma matéria, você já estudou, você já leu o livro, mas se calhar ainda você ainda não entendeu bem a matéria. Então você vai usar, por exemplo, temos o YouTube, que nos ajuda muito nos estudos. Você vai procurar por uma videoaula que tem a ver com o assunto que você está a estudar. Mas você vai fazer o quê? Enquanto você vai assistir a videoaula, você vai comparando com a matéria que você já tem e o que de importante ele for falando e que fica mais claro para ti, então você vai anotando e você vai comparando as duas matérias para te ajudar. As videoaulas são um recurso muito importante e nós devemos investir muito nisso. Sexto e último, seja você o professor e ensine os outros. Quando você vai ensinar outra pessoa sobre o assunto, você vai garantir que você entendeu bem a matéria que você está a explicar para o outro e a chance de você esquecer isso é mínima. Então, você vai pegar aquele teu colega que, por exemplo, não entendeu a matéria e precisa de explicação, então você primeiro vai e entenda bem a matéria, estude bem o que você vai explicar e quando você for explicar para uma outra pessoa, então você vai garantir que você entendeu bem a matéria. Isso só vai te ajudar. Ainda que não tiver ninguém, fique aí sozinho, faça de conta que você está a dar aulas a alguém, vai explicando a matéria, isso ajuda muito. É um bom mecanismo e também isso acaba por ajudar os teus colegas a entenderem melhor a matéria, porque se calhar não entende como professor, mas se você explicar de uma forma que ele possa entender, se metendo no lugar de um colega, então você vai acabar entendendo a matéria e ajudando uma outra pessoa.